colocar para gravar aqui que eu tinha esquecido. Apesar de a gente não estudar um pentágono tanto quanto a gente estuda as características de triângulo, por causa dessa subdivisão que a gente consegue fazer no pentágono, né, usando triângulos, é vantajoso estudar triângulo. Então, tem umas características importantes aí, outras eu vou passando ao longo mesmo da revisão, mas tudo começa quando a gente pensa em triângulos. Então, a primeira parte da matéria aí é sobre isso, essa revisão zona. Triângulos, né, é aquela figura geométrica que tem 3 ângulos, né, como o nome sugere. Então, esse último aqui não deu muito certo, não. Então, ele tem 3 ângulos, 3 vértices, 3 lados. Então, são os elementos dele. Vou escrever aqui. Esse pedaço aqui, elementos, são chamados de 40 graus. Deixa eu escrever. Então, eu tenho 3 lados, que são o lado AB, que é esse segmento que liga o ponto A ao ponto B aqui. Eu tenho o lado BC, que é o lado que liga o B até o C, e o lado AC. Eu tenho 3 ângulos, são os principais elementos, né? Aí tem o ângulo Azinho, Bzinho e Czinho, vou marcar ele aqui no desenho já já. Aqui, ó. É esse ângulo Azinho, esse ângulo B e esse ângulo C. Tem os vértices, que são os pontinhos aqui, ó. Quando 2 lados se encontram, formam um vértice. Então, eu tenho 3 vértices, que são os pontos A, B e C. Esses são os principais elementos. A partir desses principais elementos, a gente consegue deduzir várias relações de triângulos, são inúmeras. E aí, ao longo da revisão, eu vou trazendo algumas dessas relações. Mas, por exemplo, existe uma principal que fala da soma dos ângulos internos desse triângulo. Antes de falar da classificação. É importante também. O que é classificação? De acordo com algum parâmetro, a gente consegue classificar figuras, né? Ou objetos, ou o que for. Então, por exemplo, eu consigo classificar, agrupar pessoas de acordo com alguma característica. Por exemplo, nós 2 usamos óculos. A gente forma um grupo de pessoas que usam óculos. Tem um grupo de pessoas que não usam óculos. Tem um grupo de pessoas que estudam matemática. Tem um grupo de pessoas que estudam química. Então, isso é a ideia de classificar. De acordo com um critério, a gente forma um grupinho de elementos dentro daquele critério. A primeira classificação de triângulo leva em consideração o critério dos lados. Então, a gente pode estudar triângulos olhando para os lados. Quanto aos lados, o triângulo ele pode ser de 3 tipos. Ele pode ter todos os lados iguais, como esse aqui que eu estou colocando. Ele tem os 3 lados com a mesma medida. A gente fala que quando ele tem lados com a mesma medida, ele fala lados congruentes, né? A palavra congruente se chama ter a mesma medida. Ele pode ter 2 lados iguais e um diferente, como esse aqui que eu fiz. Nesse caso, e pode ter também os 3 lados diferentes, que é como eu desenhei lá o primeiro de todos. Vou desenhar de novo aqui ó. É difícil desenhar os 3 diferentes. Então, esse que tem todos os lados iguais é chamado de equilátero. A palavra vem de lado igual. Equi de igual, látero de lado mesmo. Esse segundo que tem 2 lados iguais é chamado de isósceles.
E esse terceiro é chamado de escaleno. Então, no triângulo equilátero, os 3 lados têm a mesma medida. A gente faz a mesma marquinha assim, nos 3 lados para dizer que eles 3 têm a mesma medida. O isósceles, esse lado tem a mesma medida que esse. E o escaleno é todo mundo diferente. Outra forma da gente classificar... Só um instantinho. Aqui deu uma caída. Outra forma da gente classificar triângulo é não de acordo com os lados, mas de acordo com os seus ângulos, né? A gente tem aí, estou falando da medida dos lados, eu também posso falar da medida dos ângulos. Como é que são a medida desses ângulos? E aí, ele tem outras 3 classificações, que são as seguintes. Então, quanto aos ângulos. Quanto aos ângulos, ele pode ser desse jeitinho aqui, tipo esse equilátero aí. Esses todos que eu desenhei são desse primeiro tipo que eu vou desenhar aqui agora também. Ou ele pode ser assim, ó. Ou ainda ele pode ser bem dificilzinho de desenhar aqui, assim. Esse primeiro caso, ele é formado apenas por ângulos que a gente chama de ângulo agudo. Ângulo agudo é aquele ângulo que é mais... Eu vou explicar. É mais como se fosse um agudo de grito mesmo, mais fininho. A ideia do ângulo agudo é que ele tem menos do que 90 graus. Então, é formado por ângulos agudos. Ou seja, que é menor do que 90 graus. Então, por exemplo, se o triângulo tem 60, 60, 60, ou se é 60, 30... Não, 60 não, 70, 30 e 80, são ângulos que são menores do que 90 graus. Fica desse jeitinho. E aí, por ele ser formado por ângulos agudos, ele recebe o nome de acutângulo, que é a junção dessas 2 palavras, né? Agudo e ângulo. Esse outro triângulo aqui, ele tem um ângulo que mede 90 graus, que a gente coloca o símbolozinho assim, ó, um quadradinho com um pontinho no meio. Esse ângulo de 90 graus é o ângulo que dá a noção de ficar em pé. Né? Por exemplo, a caneta aqui, não sei se está vendo a minha câmera também, a caneta, quando eu coloco ela em cima da mesa, a sensação que ela fica em pé em relação à mesa quem faz isso é o ângulo de 90 graus. Né? Quando eu fico realmente andando pela casa, né, a sensação de estar em pé, esse ângulo de 90 graus. Quando você pensa assim, por exemplo, as linhas, você consegue ver as linhas do caderno também? Ou é muito clarinha para aparecer na transmissão? Dá para ver, sim. Dá para ver? Quando eu coloco aqui, por exemplo, se eu desenhar essa reta aqui, normalmente a gente fala assim, pô, a reta que eu desenhei está torta, né? E essa daqui, não, essa reta aqui está reta. Essa coisa, essa imagem que forma na cabeça da gente para falar que um está torto e o outro está reto, é justamente porque essa daqui está formando um ângulo de 90 graus com as linhas. E essa aqui não, ela está inclinada em relação às linhas. Então, a noção do ângulo de 90 graus é essa noção que te faz ficar em pé. Então, quando o triângulo tem um ângulo de 90 graus, ele é chamado de retângulo. Isso porque o ângulo de 90 graus é chamado de ângulo reto. Aí o triângulo é reto ângulo. É formado... Então, ele possui um ângulo reto, que é aquele ângulo que tem medida igual a 90 graus. Já o último caso aqui, ele tem um ângulo que ele é maior do que 90 graus. E aí dá essa sensação de que tem um pedaço para fora aqui, tá vendo? É como se tivesse uma pontinha inclinada lá para fora do... Isso aí, eu tenho essa sensação de que ele saiu um pouco. E aí a gente chama esse triângulo de obtusângulo.
O triângulo obtusângulo, ele possui um ângulo obtuso. O obtuso é o oposto do agudo. É um ângulo que ele tem mais do que 90 graus. Então, basicamente é isso. Acutângulo é um que tem menos de 90 graus, retângulo, um que é igual a 90 graus, obtusângulo é um que é maior que 90 graus. É sempre assim. A principal propriedade do triângulo, que a gente vai usar muito na resolução de questões, é a soma dos ângulos internos. Quando você tem um triângulo qualquer, isso serve para qualquer triângulo. Se você pegar um triângulo aqui, ó, esse triângulo ele tem 3 ângulos: o ângulo X, o Y e o Z. Em qualquer triângulo que você pegar, a soma desses 3 ângulos sempre tem que dar 180 graus. Então, quando você somar a medida desses 3 ângulos, a soma das medidas dos ângulos internos é 180 graus. Então, quando eu fizer x mais y mais z, isso aqui tem que dar 180 graus. Isso me dá um modo de eu determinar muitas coisas sobre... Se eu conhecer dois ângulos, por exemplo, eu vou conhecer o terceiro, que é quanto falta para chegar em 180. O que é 180 graus? Estou falando aqui de ângulo, um tempão, talvez não seja tão claro. O que significa 180 graus? Vou colocar aqui uma observação. Quando você fala da volta completa, né, do círculo, do giro inteiro, se eu estou nessa direção aqui, olhando para a câmera, e dou uma volta completa, e volto e paro olhando para a câmera de novo, eu dou uma volta de 360 graus. Então, vou dizer um círculo aqui. Então, ó, quando eu dou esse giro completo, começo e paro aqui, eu tenho 360 graus. Ou seja, se eu faço um giro que é a metade disso, se eu começo aqui e venho para cá e paro na metade do caminho, eu tenho o tal dos 180 graus. Na verdade, às vezes as pessoas falam assim, vou fazer uma mudança radical na minha vida, vou girar 360 graus. Eu não sei se já ouviu falar assim, a pessoa fala desse jeito. Ela está falando, não faz muito sentido para a matemática, né? A gente até entende que ela está querendo dizer que a mudança radical é dar o maior giro possível que ela consegue, que é 360 graus, que é a volta completa. Mas se você for pensar, a pessoa está num caminho. Ela vai dar um giro de 360 graus, ela vai parar no mesmo lugar, né? Só perdeu tempo girando. Para fazer uma mudança e caminhar no sentido oposto ao que ela estava fazendo antes, né? Se ela está nessa direção aqui, se ela está vindo nessa direção e ela quer ir no sentido contrário a tudo que ela está fazendo antes, ela tem que fazer um giro de 180 graus para que ela pare na direção exatamente oposta. O 180 graus é o ângulo que forma lá no horizonte, né? É quando você tem como um pôr do solzinho assim mesmo. Então, isso daí que... se eu pegar os 3 ângulos do triângulo e colocar um dentro do outro, tipo, um na frente do outro, né? Eles de forma consecutiva, os 3 juntos vão formar 180 graus. Se também voltar 2 passinhos, ângulo é sobre abertura, né? É o quanto que você está abrindo alguma coisa. Então, por exemplo, livro. Um livro aqui na minha frente, ó. Esse aqui os 2 estão. O livro está aqui, né? A gente geralmente faz a medida de comprimento, tipo assim, qual a distância que tem daqui até aqui, essas medidas a gente sabe fazer. O que o ângulo mede? É o quanto que eu estou abrindo essa capa. Então, por exemplo, quando eu abro a capa aqui, ela assim, o livro está aberto, eu abri essa capa 180 graus, que foi a metade da volta, que é justamente essa noção aqui de linha, de horizonte, que faz os 180 graus, sabe? Então, eu estou aqui.
abrir ele 180 graus. Se eu abrir a metade de 180 graus, né, colocar ele em pezinho assim, ó, tá vendo essa noção de em pé que eu acabei de falar? Acabei me denunciando aqui. Quando eu coloco em pé, eu estou fazendo um ângulo reto, estou fazendo ele 90 graus. E tem as outras partes, né? Se eu coloco a metade da metade, 45 graus. Então, o ângulo tem a ver com a medida dessa abertura. O quanto que eu estou abrindo essa capa, o tanto que eu estou abrindo. Isso a gente utiliza muito quando a gente está falando de navegação ou quando você está falando de... Você quer orientar uma pessoa, né? O tanto de giro que você tem que fazer. Gira 90 graus para a direita, ou gira 45 graus para a direita, ou 30 graus para a esquerda. É a noção de localização que a gente utiliza através dos ângulos. Essa é a parte principal de triângulo. É a parte mais central que não pode deixar de saber, de fato, né? Que a gente vai utilizar esses conceitos muito. Dito isso, a gente vai começar a avançar no estudo das propriedades dos triângulos. E aí a gente vai ver alguns outros conceitos, até chegar naqueles que a gente viu na última aula, né? Acho que você tinha falado também do Pitágoras, de trigonometria, esses que são mais avançados. Para chegar neles, a gente tem que pensar num conceito anterior, que é de semelhança. Na matemática, a palavra igual é muito forte. Eu digo que uma coisa é igual a outra quando é exatamente o mesmo objeto. Não é nem que, tipo assim, de pegar aqui um exemplo, eu estou com duas canetas aqui. Posso falar assim, às vezes quando a gente está falando no dia a dia, a gente fala, as duas canetas são iguais, só muda a cor. Né? A matemática não permite esse só muda a cor. Se mudou a cor, não é igual. Para a matemática, para ser igual, precisa ser o mesmo objeto. Nem que essa caneta também fosse vermelha, os dois seriam iguais. Para a matemática, precisa ser o mesmo objeto. Tipo, 2 e raiz de 4. É a mesma quantidade. Né? Não tem diferença entre as duas coisas. Por isso que existem outras palavras para falar de igualdade. A gente já usou uma nesse slide anterior, quando eu falei que tem a mesma medida, a congruência. Quando dois objetos têm a mesma medida, que a gente chama de congruência, é um tipo de igualdade. São objetos diferentes, mas que têm o mesmo tamanho. Né? Eles têm uma relação de tamanho igual ali. Semelhança é parecido com isso. Semelhança são dois objetos que, apesar de ser objetos diferentes, eles têm o mesmo formato, eles têm um formato semelhante. Então, por exemplo, se eu fizer assim, esse círculo aqui e esse círculo aqui, ó. O tamanho deles está diferente, porém, eles têm o mesmo formato, que é um formato de círculo. Outro exemplo, ó. Esse quadrado aqui. Esse quadrado ele é semelhante a esse quadrado aqui. Eles têm o mesmo formato. São duas figuras diferentes, inclusive em tamanho, um é maior que o outro, mas eles têm o mesmo formato. Agora, outro exemplo é esse daqui, ó. Esse retângulo, ele não é semelhante a esse retângulo aqui, ó. Apesar de os dois serem retângulos, o formato deles é diferente. Por exemplo, o formato do meu livro, do retângulo aqui, que é o livro, é diferente do formato desse retângulo aqui, que é diferente da tela. Eles não têm não preserva a mesma quantidade ali. Entendeu? Um lado é muito menor que o outro, um é mais esticado. Vou fazer uma coisa aqui diferente para evidenciar mais isso que eu estou falando. Ó. Tá vendo? Um lado é muito comprido, o outro é menorzinho, o outro parece que os lados são mais parecidos. Eles têm um formato diferente. Isso que é a ideia de semelhança. Precisa ter a mesma forma. Só muda como se fosse uma ampliação e uma redução. Não sei se você observou que para fazer, eu copiei e colei, né? Para fazer uma figura semelhante, se eu quero fazer uma figura semelhante a esse círculo aqui, olha, consegue ver que tem
Quando eu seleciono a figura, aparecem 9 pontinhos ao redor da figura aqui? Consigo Esses, sim. esses 9 pontinhos servem para eu aumentar o tamanho da figura. Quando eu aumento usando esses aqui de cima, do lugar da cruz aqui, o de cima, o de baixo, da esquerda, da direita, ele distorce a figura, tá vendo? Esse distorcer da figura é justamente perder o formato dela. Eu estou mudando o formato dessa figura. Ele deixa de ser um círculo semelhante ao que ele era antes para ser um oval aí, uma coisa que é outro lance, outro formato. Para manter a figura semelhante, eu preciso aumentar nas esquinas dessa figura, aqui nas diagonais. Porque quando eu aumento nas diagonais, ele aumenta nas duas direções ao mesmo tempo, e aí essa figura é semelhante àquela lá. Ela só está crescendo, aumentando de tamanho ou reduzindo o tamanho. Porém, o formato se mantém preservado. Foi assim que eu fiz com o quadrado também. Eu peguei, copiei o quadrado e, ao invés de mudar aqui pelos pontinhos da cruz, eu mudei pela diagonal. Porque quando eu mudo pela diagonal, é preservado essa sensação, né? E, de fato, é preservado essa característica de ter o mesmo formato. Tá vendo? Agora, para fazer o retângulo, não. Eu fiz um retângulo e depois eu fiz o quê? Estiquei um lado só. Aí o formato ele dá uma quebrada. Ele deixa de ter o mesmo formato. Então, essa que é a noção de semelhança. A gente tem semelhança entre duas figuras quando essas duas figuras possuem o mesmo formato. Quando elas possuem o mesmo formato. Então, aqui, os círculos são semelhantes. Esses dois. Os quadrados são semelhantes. Mas os retângulos não são semelhantes. Beleza? Essa noção de semelhança, caso apareça algum exercício, eu falo mais sobre a quantidade métrica dela, tipo os valores, né? Tem. Mas a ideia dela, o que faz ela ser semelhante, são os... Para manter essa figura semelhante, eu não posso mexer nos ângulos da figura, né? Porque se eu mudar os ângulos dessa figura, por exemplo, eu posso pegar esse quadrado e achatar ele de modo que ele fique um losango, assim, ó. Como se estivesse achatando a figura, né? Ao invés de fazer aqui assim, ó. Que esse daqui é porque eu não consigo girar, eu acho. Esse daqui é como se fosse um quadrado inclinadinho, assim, né? Aqui, eu tenho um quadrado na minha mão. Eu tenho um quadrado aqui, é como se eu estivesse fazendo assim, ó. Aí, depois de fazer isso, eu vou achatar. Eu vou juntar uma pontinha com a outra aqui, ó. Aí eu mudo o formato. Então, eu não posso mexer nos ângulos. Os ângulos precisam ter ao mesmo tamanho das duas figuras. E os lados, né, quando tem... O círculo não tem lado, né? Mas quando houver lado, as distâncias precisam ser proporcionais. O que acontece? O que isso significa? Por exemplo, se esse lado aqui, já que ele é semelhante, mede 2, aqui tem que medir, sei lá, o dobro, o triplo, o quádruplo. Digamos que mede o dobro, o triplo. Se mede 2 vezes 3, que é 6, tudo vai ter que medir o triplo. Então, esse lado de cá vai ter que medir o triplo, esse lado de cá vai ter que medir o triplo. Os valores, os lados precisam ser proporcionais. E essa proporção se dá através do que a gente chama de razão de semelhança, que a gente chama de K. A gente bota uma letrinha K, que é justamente esse 3. É o número que eu preciso multiplicar para sair de um lado e chegar no outro. É a ideia de, tipo, aumentou 3 vezes o tamanho. Sabe quando a gente lê mapa? Que lá no mapa
em todo o mapa, embaixo tem uma informaçãozinha que é a escala do mapa. Tem tipo assim, para cada 1 centímetro do mapa corresponde a não sei quantos mil quilômetros da vida real. Já viu isso? Deixa eu ver se eu acho aqui um exemplo. Todo mapa tem esse lance. Porque, enfim, você precisa para justamente fazer as medidas, né? É isso aqui, ó, tá vendo? É essa informaçãozinha aqui. Aparece sempre. Se eu abrir o Google Maps, também vai aparecer. Aqui, um mapa do Brasil. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é chamada de escala. Isso aqui está me dizendo o seguinte, que esse pedacinho aqui, ó, se você pegar a régua e medir esse pedacinho, minha tela está aparecendo mesmo, né? Eu não estou vendo aqui. Isso está aparecendo. Se eu pegar esse pedacinho aqui, que deve ser 1 centímetro, esse 1 centímetro equivale a 300 quilômetros da vida real. Então, quando a cada 1 centímetro que eu medir no mapa aqui, são 300, eu não sei se, acho que é 300 quilômetros que está aqui em cima, né? 300 quilômetros da vida real. Isso aqui, o mapa, na verdade, ele é uma figura semelhante ao da vida real. Eu tenho lá as distâncias na vida real, que são muito maiores, e o mapa reduz essa distância nessa escala aqui. Essa escala está me dizendo justamente a tal da razão de semelhança. Às vezes é denotado assim também, ó. Isso aqui significa que a cada 1 centímetro da vida real cada 1 centímetro do desenho são 250000000 centímetros na vida real. Essa também, aqui a pessoa medindo lá, para saber, né? Tipo, tem 1 centímetro de, sei lá, aqui parece, né? Desse lugar, de Lisboa até, sei lá, Madrid, parece, tá aqui. É assim que a gente utiliza, a gente lê essa escala cartográfica. E o processo que está acontecendo é muito parecido com o nosso aqui, né? Esse K... Ué, eu bem saí do negócio. Esse K é justamente essa escala. É um número que está relacionando a uma figura menorzinha com a grandona, ou vice-versa, né? Então, para manter essas figuras semelhantes, eu preciso de 2 situações. Primeira situação, os ângulos internos precisam ser congruentes. E segunda situação, os lados precisam ser proporcionais. E quando eu digo lados proporcionais, esse fator que faz a proporção, se é o dobro, se é o triplo, se é o que for, vai ser chamado de razão de semelhança. Esse raciocínio de semelhança, ele é importante porque ele que vai, muito tempo depois, trazer para a gente o Teorema de Pitágoras. É através do estudo do triângulo retângulo e das semelhanças existentes no triângulo retângulo que a gente vai estudar Pitágoras. Porque, na verdade, esse lance que os pitagóricos fizeram, né, era uma escola lá, o Antigo Egito já fazia de um jeito meio esquisito lá deles próprios, sabe? Tinha aquela noção de que, né, lá no Antigo Egito tinha um tempo exato para desenvolver a agricultura, graças às cheias do Nilo, né? Tinha um momento, né, de grande seca, de repente tinha aquela cheia, tinha que dividir a terra. Esse processo todo da divisão de terra era feito utilizando triângulos retângulos, que são aqueles triângulos que têm um ângulo de 90 graus. Então, ele já tinha uma noção intuitiva do que a gente chama de Teorema de Pitágoras hoje em dia. Mas aí, graças a esse desenvolvimento e essa noção da semelhança, a gente conseguiu, né, eles conseguiram formalizar o conceito do Teorema de Pitágoras. É isso que a gente vai ver agora. Estou fazendo um passadão para a gente chegar na parte de trigonometria. Essa aqui a gente faz com mais carinho, que ela é importante de verdade. Então, é o estudo do triângulo retângulo. Então, o triângulo retângulo, ele é um triângulo... Deixa eu ver se tem um aqui, tem um formato de retângulo. Não. Ele é um triângulo que pode ser desenhado de 2 formas. Ou ele pode ser desenhado assim, em pezinho, que é a forma como, geralmente,
os livros trazem, exercícios trazem nessa forma, ou você pode deitar ele, assim, ó. Não vai deixar de ser retângulo, não. Vai ser um triângulo retângulo também, só que agora ele está deitado. Deitado, né? Você vê que até nisso o negócio dá a sensação de que o segundo está deitado, porque ele não está em pé por causa do ângulo reto, né? Ele não está apoiado no chão pelo ângulo reto, ele está apoiado por uma base, né? Aqui, quem está encostando nele é um ângulo reto, tá vendo? Aí dá a noção que ele está em pé. Não está, né? Os dois estão apoiados sobre o chão. E aqui o ângulo reto aqui em cima, ó. Chamei de chão a linha. Então, ele tem os 3 vértices, é um ângulo como o outro qualquer. Tem aqui os 3 vértices, 3 lados, 3 ângulos, só que ele tem um ângulo reto. O triângulo retângulo, quando o triângulo é retângulo, a gente dá nomes especiais para os lados dele. A gente chama de cateto os lados que formam o triângulo retângulo, o ângulo reto, desculpa. Então, esses lados aqui que formam o ângulo reto são chamados de cateto. A hipotenusa é o lado que é oposto ao ângulo reto. Ele está na frente do ângulo reto. Então, aqui eu tenho a hipotenusa. Ok? Esses aí são os principais elementos do triângulo retângulo. No estudo de Pitágoras, aparecem, né, nessa coisa da semelhança, aparecem diversas relações para o triângulo retângulo. Eu vou colocar algumas aqui, mas a mais importante é o Teorema de Pitágoras. Quando você desenha o triângulo retângulo dessa maneira, daquela segunda maneira ali, fica um pouquinho mais fácil de visualizar o seguinte, olha. Fazer ele grande, porque o desenho aqui vai ficar meio bagunçadinho. Aí, ó. Eu tenho A, B e C. E vou chamar os lados opostos pela letra minúscula. Então, por exemplo, o lado oposto ao B eu vou chamar de Bzinho. O lado oposto ao C eu vou chamar de Czinho. E o lado oposto ao A eu vou chamar de Azinho. O B e o C são os catetos. O A é a hipotenusa, né? Tem um elemento do triângulo que eu não tinha falado lá, mas que ele é importante também, que é a altura do triângulo. O que é a altura? Como é que a gente mede a altura de qualquer coisa? A gente vai no ponto mais alto e desce reto para o chão. Não é assim? Você vai no médico, o médico quer medir sua altura, ele manda você encostar na parede, encostar a cabeça na parede, encostar o pé na parede, vai e mede aqui do ponto mais alto da minha cabeça até o chão, né? A altura do triângulo a gente mede assim também. Só que o triângulo tem 3 alturas, porque ele pode estar apoiado de 3 lugares diferentes no chão. Ele pode estar... Você vê, eu apoiei de 2 formas, tá vendo? Eu apoiei com um cateto no chão e depois eu apoiei com a hipotenusa no chão, né? É igual, sei lá, o meu estojo aqui. Eu posso colocar esse estojo apoiado assim, desse jeito. Eu posso colocar o estojo assim. Então, dependendo da forma que eu colocar o estojo, a altura vai mudar. Né? Se eu coloco ele assim, essa daqui é a altura. Se eu coloco ele assim, essa daqui é a altura. Então, a altura, ela depende de como eu coloco o meu objeto apoiado no chão. Por isso que a gente fala que essa altura aqui, ó, que eu vou traçar agora, que vai do ponto mais alto do triângulo até o chão, essa altura aqui a gente chama de altura relativa à hipotenusa. O que esse nome horroroso quer dizer? Que ela é a altura que vai no chão, quando a hipotenusa é o chão. Esse H aqui, ó. Então, é altura. É um nome grande mais, uma coisa que é mais simples do que o nome. É a altura relativa à hipotenusa. E ela, por ser altura, chega no lado oposto fazendo 90 graus. Como eu disse, né, para medir a nossa altura, a gente fica retinho na parede. E reto é 90 graus.
Só que essa altura divide isso aqui em dois pedaços. Vou chamar de pedaço N e pedaço M. Esse é o triângulo que, na maioria dos casos, a gente estuda em Pitágoras, porque ele vai falar das relações métricas no triângulo retângulo. Relações métricas é relações de medida, né? Quais relações de medida que eu tenho nesse triângulo retângulo? Então, quais são essas relações? Deixa eu colocar todas elas aqui. 2, 3 e a quarta, que é a principal. Então, ó, primeira relação. Um cateto elevado ao quadrado é igual a hipotenusa vezes esse pedacinho M. Essas você vai usar menos, tá? Vou passar mais rapidinho por ela. Então, eu tenho um cateto e tenho outro pedacinho, que é o pedacinho M. Bem, vou colocar essas duas juntas aqui, porque é a mesma coisa, só que só muda o cateto. A outra é a seguinte. A altura relativa à hipotenusa, aquele Hzinho, é o produto entre esse M e esse N. Tudo isso vai das semelhanças. Esses triângulos são semelhantes quando são divididos assim. Eu tenho 3 triângulos aqui na figura. Você consegue observar os 3 triângulos? Eu tenho o triângulo aqui, ó, esse é um. Eu tenho esse outro aqui, que é o segundo. E o terceiro, que é o grandão. Né? São 3 triângulos. A relação entre esses 3 triângulos gera essas fórmulas. A outra é a hipotenusa vezes a altura é igual a cateto vezes cateto. E a estrela do lance é o teorema de Pitágoras, que diz que a hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Já dá, Pitágoras é uma parada muito importante. Já dá para a gente resolver muitos exercícios só com esse lance de Pitágoras. Aí eu pensei, faltam 15 minutinhos para a aula acabar. Vou fazer aquele lance de pegar alguns exercícios só de Pitágoras para a gente resolver. Tá? Vou tentar pegar da UERJ só. Vou ver aqui se eu consigo selecionar bastante da UERJ. Ok. Deixa eu ver se tem. Se não tiver, aí eu pego de um pouco mais misturado. E aí, na próxima aula, a gente entra em trigonometria. Olha como o negócio é, ó. Essa questão aqui é da UERJ de 2019. Olha, no plano cartesiano, não tem triângulo, tá vendo? A gente está estudando triângulo o tempo todo, não tem um triângulo desenhado aí de propósito. Nem fala de triângulo. A gente que tem que começar a colocar o triângulo na figura, né? Então, no plano cartesiano está representada a circunferência, tem essa circunferência aí, de centro P e raio 2. O que significa o raio ser 2? Essa medida aqui, esse raio 2, significa que a distância entre esse ponto P aqui e esse ponto Q é 2, por exemplo. Tá bem? O ponto Q da circunferência, que é o mais distante da origem, qual é a coordenada dele? A coordenada são esses valorizinhos aqui, ó. O ponto P, ele tem uma coordenada x, lembra quando a gente viu de gráfico? Ele tem uma coordenada x e ele tem uma coordenada y. É isso que eu quero saber. Quem são eles?
Quem são esses dois valores aqui? Tá bem? Como é que a gente faz isso? Parece complicado, mas é um pouco mais simples do que parece. Primeiro, eu vou descobrir quem é a coordenada do P. Tá vendo? Eu vou descobrir quem é essa coordenada do P. Quer dizer, eu já sei que é o 3 e o 4. Falei na ordem contrária. O ponto P tem coordenada 4 e 3. Primeiro vem o X, né? Sabendo que ele tem coordenada 4, 3, eu consigo dizer quanto que mede esse pedacinho aqui, ó. Aí que vem a noção de triângulo, aí que vai entrar. Olha um triângulo sendo formado aqui, ó. Tá vendo? Esse triângulo azul. Esse triângulo azul que eu tô fazendo, ele tem esse pedacinho aqui medindo 4 ou 3, tá vendo? 3 unidades aqui. E aí tem esse pedaço aqui medindo 4 unidades. E ele é um triângulo retângulo, tá em pezinho aqui. Ou seja, eu consigo descobrir quem é essa distância aqui. Essa distância, como é que eu descubro? Pitágoras, né? Usando o teorema de Pitágoras, ó. A distância ao quadrado vai ser igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Essa distância ao quadrado vai ser 9 mais 16. Isso dá 25. Aí, que número que é elevado ao quadrado dá 25? É o 5. Ou seja, eu já sei, pelo meu lance aqui, que a distância do centro, lá do plano cartesiano, até o ponto Q é de 7 unidades. Por que 7 unidades? São 5 unidades até o P, mais 2 unidades até o Q. Certo? Agora eu preciso saber quais são as coordenadas dali. Ou seja, o quanto que aumenta para cá e o quanto que aumenta para cá para eu conseguir chegar ali. Olha como o negócio é interessante e tudo está interligado que a gente falou. Esse triângulozinho que forma aqui, ó, se eu continuar, tá vendo esse triângulozinho amarelo aqui? Esse triângulozinho amarelo, ele tem o mesmo formato que o triângulo azul. Então, ele tendo o mesmo formato que o triângulo azul, eles são triângulos semelhantes. Aí você fala, Matheus, o que isso tem a ver? O que a semelhança disso tem a ver? Tem a ver que eu vou conseguir descobrir quem é essa medida aqui, M, e quem é essa medida N, da seguinte forma. Então, primeiro descobri ali o 5. Agora eu vou fazer de outro jeito, ó. Se tem o mesmo formato, não tem aquele lance da razão de semelhança, que tem que manter? A razão de semelhança é a razão entre o 5 e o 2. Então, ó, o 5 está para 2, o lado azul aqui, a hipotenusa azul, está para a hipotenusa amarela, assim como o cateto 4 está para N e o cateto 3 está para M, porque tudo isso aqui tem que dar a razão de semelhança K, para manter o formato, fazer aquela brincadeirinha que a gente estava fazendo. Então, eu vou resolver isso separado. Ó. Eu vou fazer duas proporçõezinhas aqui, como se fosse regra de 3. 5 meios é igual a 4 sobre N. E 5 meios é igual a 3 sobre M. Aí vai multiplicar cruzado, olha. Quando eu multiplico cruzado aqui, vai ficar 5N é igual a 8, N é igual a 8 quintos. Vou multiplicar cruzado do outro lado. Ó. Vai ficar 5M é igual a 2 vezes 3, que é 6. Aí o M vai dar 6 quintos. O que acontece? Por fim, já vamos acabar. Para chegar nesse pontinho aqui, eu andei 4 unidades mais o N, que é 8 quintos. E para chegar nesse ponto aqui de cima, ó, para fazer a outra coordenada, então, aqui eu ando 4 mais 8 quintos, e aqui eu vou andar 3 unidades mais o valor de M, que é 6 quintos. Então, 3 mais 6 quintos. E é isso que eu vou calcular. Ó. A primeira coordenada, que é a coordenada X,
vai ser 4 mais 8 quintos. Fazendo a MMC, dá 20 mais 8 quintos, que é 28 quintos. Já dá para marcar, né? Ó. Y vai ser 3 mais 6 quintos, que dá 15 mais 6 sobre 5, que é 21 quintos. Então, você vê, tá os dois conceitos aí, tanto o teorema de Pitágoras quanto essa noção da semelhança, né? Acabou que deu para utilizar esse exercício também para falar de como funciona essa razãozinha de semelhança. Deixa eu ver se tem um mais simples aqui, porque Pitágoras costuma cair mais simples. Esse foi um pouquinho mais complicado. Professor, Oi? essa questão é de uma prova da UERJ de 2019 discursiva ou daquela primeira fase? Da primeira fase. Ah, tá. Deixa eu ver uma aqui. Seu R. Porque Pitágoras é um conceito tão... a gente vê ele logo no finalzinho do ensino fundamental, né? Então, depois disso, muitas coisas derivam de Pitágoras. Então, às vezes, a questão é que nem essa. Pede Pitágoras, mas pede mais alguma coisa junto, entendeu? Eu queria uma que fosse só Pitágoras, só para a gente ver. Instantinho. Ah. Essa aqui tem uma outra forma. Ó, essa aqui é boa. Essa aqui é um resultado do teorema de Pitágoras. A partir dele, a gente consegue falar da diagonal do quadrado. Que é isso aqui, ó. Esqueci a faculdade, o que é? A Estadual do Ceará. Então, questão 2. É a UECE 2019, eu acho. Isso. Então, ó, a medida em metros do lado do quadrado, onde o comprimento de uma das diagonais é 2, é igual a quanto? Então, eu vou desenhar um quadrado. Esse quadrado aqui. O que ele está falando é o seguinte: a diagonal desse quadrado, esse pedaço aqui, fiz errado, peraí. Ih, peraí que minha internet caiu aqui, eu acho. Deixa eu recarregar a página. Foi. A diagonal do quadrado aqui, olha. Ele está falando que essa diagonal mede 2 metros. E aí ele quer saber quanto que mede a medida dos lados. Aí eu tenho que lembrar que quadrado tem os lados iguais, né? E que o ângulo daqui é 90 graus. Ou seja, esse triângulo aqui, ó, formado pela diagonal e pela medida de cada um dos lados, esse triângulo é um triângulo retângulo. Sendo ele um triângulo retângulo, eu vou conseguir aplicar Pitágoras. Então, ó, a medida d ao quadrado é igual a x ao quadrado mais x ao quadrado, né? Lembrar de sempre primeiro identificar quem é a hipotenusa. Ó. Hipotenusa
é o lado que é oposto ao de 90 graus. Então, hipotenusa. É esse daqui. Então, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto mais cateto. Os dois ao quadrado. Aí, vamos lá. Quem é o d ao quadrado? É 2. Então, 2 elevado ao quadrado. O x eu não sei, eu quero descobrir. Mas isso aqui dá 2x, né? X quadrado mais x quadrado dá 2 vezes o x quadrado. Então, ó, 4, que é 2 elevado ao quadrado, é igual a 2x ao quadrado. Vou dividir por 2 nos dois lados da equação. Vai ficar 2 igual a x quadrado. E aí, para resolver isso daqui, a gente extrai a raiz quadrada dos dois lados. Porque aí vai ficar que o x é igual a raiz de 2 metros. Isso é mais simples. Uma questão que cai só Pitágoras. A gente tem que aplicar só Pitágoras. Várias relações métricas. Você vê que era uma parada de triângulo, né? Que a gente estudou para dentro do triângulo. Mas várias das figuras que são mais complexas, quadrado, hexágono, outros tipos de triângulo, outras medidas dentro do triângulo, várias dessas surgem a partir do Teorema de Pitágoras. E como consequência. Aquela lá que a gente viu é a distância entre dois pontos. Mas mais valioso que Pitágoras é a trigonometria, por incrível que pareça. Mas a gente vê na próxima aula. Aí hoje é que dia? Hoje é quarta, né? Então, na segunda, a gente faz uma revisãozinha rapidinho sobre trigonometria. Ok. Tá bem? Tá bom. Obrigada, professor. Nada. Espero que tenha dado uma melhorada no cenário. Com certeza. Obrigada, Matheus. Nada. Eu tenho que te passar o host, né? Ou já tá sem? Como hoje não vai ter mais aula, não tá. precisa. Tá Tá bem. bem? Tá bem. Vou só sair aqui, então. Tchau, Tá tchau, bem. gente. Boa Tchau, noite. gente. Boa noite. Tchau.